Olá, estamos de volta aqui no canal Evoluindo com Bianor, ainda dentro da busca da inteireza do ser. Estamos na série Personalidades, já falamos na série da personalidade chumbo, da personalidade prata, da personalidade ouro e da personalidade índigo. Hoje eu volto para falar sobre a personalidade cristal. Estou aqui então para hoje falar um pouquinho com vocês, meus queridos alunos, sobre a questão das personalidades cristais. Bastante curioso isso, né? Mas assim, como o vídeo se estendeu um pouquinho a semana passada sobre a questão do índigo, eu gostaria de falar um pouquinho mais. O índigo, além de ser um ser altamente inteligente, e como eu falei muitas vezes, é preciso que os professores e os pais tenham que fazer algum curso especial para entender o filho e o aluno, dada a sua agilidade no interpretar e no desmontar as coisas. Eu poderia dizer também que o espírito índigo, ele é um espírito de senso prático. Nós temos observado que o espírito índigo, ele tem uma tendência a não comer carne. É muito impressionante porque desde criança ele se recusa a comer o bichinho. Ele se recusa de comer a carne. E isso que na casa ainda não houve ninguém que falasse sobre esse assunto. A questão de dizer assim, não, aqui em casa nós somos vegetarianos ou somos veganos e aqui nós não adquirimos carne, não consumimos carne. Não, pelo contrário. Muitas destas crianças que não querem comer carne são filhos de verdadeiros carnívoros que fazem churrasco no domingo, que comem carne de panela todo dia, mas eles não comem carne em hipótese nenhuma, porque já são espíritos evoluídos, de índigos, até mesmo para cristal. Eles têm preferência, ainda quando índigo, de tomar água potável. E alguns deles até preferem tomar a água com gás. Mas eu tenho observado nos meus atendimentos que, na verdade, o consultório tornou-se um verdadeiro laboratório aonde a gente começa, nas pesquisas, perceber que muitos espíritos índigos, eles chegam até nós e eles têm uma preferência de tomar água alcalinizada. Sim, eles não tomam de forma alguma um copo de refrigerante, não importa qual sua marca. E eu tenho estudado que quando um indivíduo, uma criança, tomar um copo de Coca-Cola, ele contém uma acidez tão alta que serão necessários 30 copos de água para retirar a acidez de apenas um copo de refrigerante. Então, quando nós deixamos de tomar o refrigerante e bebemos a água alcalinizada, o corpo vive melhor. Porque, para vocês terem uma ideia, o câncer se alimenta da acidez. Então, quando nós bebemos um refrigerante, se porventura nós estaremos acometidos de câncer, nós estaremos alimentando o câncer com a acidez. Caso nós temos câncer e não bebemos água, refrigerante, e bebemos sim água e de preferência alcalinizada, nós tiramos a comida do câncer e o câncer morre de fome. Essa é a grande verdade. É uma teoria entre muitas teorias existentes no tratamento do câncer, porque eu sou muito da opinião de Hipócrates, quando ele disse há 460 anos antes de Cristo,
Faça de seus alimentos seus remédios e de seus remédios seus alimentos, né? Na sabedoria de Hipócrates, nós deveríamos buscar a sabedoria nos alimentos, sabermos nos alimentar. E para nós termos este despertar alimentar, nós precisamos chegar num salto quântico índigo para poder então nos alimentar de água alcalinizada, frutas com sucos abundantes. Nós procuramos nos alimentar bem pouco de massas, né? Nós preferimos mais as proteínas, né? Sejam elas as proteínas vegetais ou as proteínas animais. Já passamos a partir de um período complementando a nossa alimentação através de uma suplementação alimentar, através de comprimidos que nos complementam nas nossas vitaminas, proteínas, glicídios, lipídios, né? A questão de nós não podermos, às vezes, tomar banho de sol, né? Principalmente que nós moramos numa região muito fria, então absorvemos a vitamina D. Eu sigo o protocolo Coimbra. Hoje a minha vitamina D está em 91. Eu tive um salto quântico e tinha algumas dores no meu corpo, que é natural, por ter 60 anos. Hoje não tenho mais nenhuma dor no meu corpo, a minha vitamina D está em 91, eu mantenho ela para poder ter saúde. Não tenho mais enrijecimento nas articulações, não tenho problema de dores, caminho com facilidade, principalmente na subida. Eu ganhei um novo fôlego para subir e hoje, aos meus 60 anos, eu me sinto pleno, completo, vitalizado mentalmente e assim por diante. Por que falo isso? Porque todos os espíritos que são cristais, eles são caprichosos, não só com sua alimentação, mas com o ambiente em que vivem. Está tudo nos seus devidos lugares. E se você for folhear um caderno de aula de um aluno cristal, você vai ficar encantado. A letra é uma letra maravilhosa, redondinha, caligráfica, uma letra que dá para se ler, que dá para se entender. Você não consegue encontrar uma orelha de burro na folha de um caderno. É tudo muito perfeito, tudo muito encapado, os cadernos são empilhados rigorosamente alinhados. Se você abrir o guarda-roupa, todas as roupas estão classificadas por ordem, por manga comprida, por manga curta, por cores e assim por diante. O espírito cristal, ele chega a ser até um pouco metódico ou perfeccionista. Se ele deitar e ele vê a cortina que não está bem arrumada, ele vai lá e puxa a cortina para poder dormir, senão ele não dorme. Então, ele passa a ter alguns toques pelo fato do excesso de perfeição. Quando ele é determinado a assistir um filme, ele não levanta nem para ir no banheiro, porque ele não quer perder nenhuma palavra. Na sala de aula, ele nunca escolhe um banco a não ser o primeiro, porque o espírito cristal, ele não tem interesse em olhar para quem está na sala e o que estão fazendo. O espírito cristal, ele tem um único objetivo e um único foco: prestar atenção não só nas palavras do professor, mas também nos movimentos deste professor, porque ele se espelha muito na postura do professor, no linguajar, no verbalizar desse professor e na eloquência com que ele fala. Ele não tem tanta coragem de brigar ou de questionar como professor, porque ele já desenvolveu o senso do perdão
E então, ao observar algum erro do professor, ele o perdoa, não comenta, não faz fofoca com o colega, observa e deixa aquilo na sala de aula. Ele não leva para casa com ele. Então, ele só carrega dentro de si aquilo que lhe faz bem, aquilo que lhe dá nutrimento, nutrição para o seu desenvolvimento quântico e para a complementariedade da sua inteireza do ser. Mesmo criança, ele tem já decisões tomadas sobre o que ele vai ser profissionalmente. Em muitos casos, esses espíritos cristais, eles têm tendências para a medicina, por serem atenciosos, meticulosos, pacienciosos. E geralmente os espíritos índigos, eles vão para os centros cirúrgicos, porque são espíritos que têm a paciência de fazer uma abertura, por exemplo, abdominal, ou mesmo torácica, ou mesmo craniana, ou não importa em qualquer parte do corpo, e ele tem a paciência e a delicadeza de usar gestos femininos, mesmo ele sendo masculino, porque estes gestos masculinos não têm nada a ver com a sexualidade, eles são gestos de leveza para não ferir o outro. Então ele faz a abertura, ele olha tudo com muito cuidado, tem paciência de fazer suturas em pequenos locais, queimar pequenos locais, fazer todo um trabalho de excelência. E após estar tudo conforme o seu desejo, ele fecha esse paciente com a certeza absoluta da cura. Ele não importa em demorar tantos minutos. Ele importa-se em demorar os minutos suficientes para fazer um bom trabalho. Eu tenho me lembrado, nesse momento, de uma frase maravilhosa de André Luiz, quando ele diz que ninguém vive tanto, ou ninguém vive muito. Cada um vive o suficiente para cumprir sua missão ou para evoluir, despertar-se. Então nós estamos aqui para evoluir e despertar. Seja no nosso profissional, seja no nosso sentimental, seja em qualquer uma das nossas missões. Fazê-la bem certa, evoluir. Então os espíritos índigos, se eles já gostam de músicas clássicas, os espíritos que são cristais, eles, em primeiro lugar, preferem o silêncio. Em segundo lugar, eles preferem músicas eruditas. Em terceiro lugar, eles preferem músicas de Beethoven, Chopin, Mozart e outras músicas orquestradas. E as poucas músicas verbalizadas que eles gostam, geralmente são músicas que incitam o amor, a paz, Deus. Eles trabalham muito fortemente essas músicas que acalentam, que acalmam o seu ser, para que eles possam, durante estas músicas, ouvir palavras que o façam meditar positivamente. Jamais ouvem qualquer música que incitam a sexualidade, o desamor, o abandono, o desprezo. Eles sempre estão buscando artistas e palavras que são muito seletos para serem os seus motivos de felicidade nos momentos de descontração e audição. Estes são os espíritos cristais. Espíritos audaciosos, porque são espíritos que querem chegar aonde vieram para chegar, ou seja, no topo. Eles vieram para
trabalhar-se na alimentação, eles geralmente tornam-se vegetarianos ou comem muito pouca carne, proteína animal. Eles se tornam espíritos bastante evoluídos, frequentam a medicina ou são palestrantes, são professores universitários, porque eles vieram, além de se expor profissionalmente, eles vieram a se expor verbalmente para levar a sabedoria até muitas pessoas. Ou seja, aquelas pessoas que até têm direito a chegarem sobre eles. São seres muito especiais. Será que você tem um aí na sua casa? Ou será que você é um ser cristal? É bastante difícil ser cristal. Porque quando um ser cristal vive em meio aos homens egóicos, eles conseguem viver sozinhos. Por que eles vivem sozinhos? Porque eles não concordam com as atitudes e com os problemas que são trazidos por essas pessoas mecanicistas, materialistas, que ainda são prata, que ainda são chumbo. Eles preferem se deleitar no azul do céu dos seres índigos, ou mesmo compartilhar e conectar-se com a sabedoria de outros cristais. Geralmente chumbos casam com chumbos, pratas casam-se com pratas, índigos casam-se com índigos, e ouros casam-se com ouros, e cristais casam-se com cristais. Quando porventura, por um descuido, um casa com outro de outra frequência espiritual, a tendência é não durar muito, porque o que vibra mais acaba chocando-se com o que vibra menos. Aí nós chamamos que vai dar aquelas incompatibilidades de gênios. Bastante difícil, você não acha? Nós, seres humanos, de uma certa forma, somos complicados. E muitos nascem para complicar mais ainda. Nós aprendemos que viemos aqui para descomplicar. Nós viemos aqui para nos tornarmos seres queridos, amados, abençoados. Viemos aqui para abençoar, valorizar todo e qualquer ser humano, porque todos são iguais. Se alguns tiveram menos oportunidade, está aí a oportunidade de nós irmos lá e tirarmos desta oportunidade desumana e trazê-la para a oportunidade humana. Quiçá me Deus dar muitos anos para eu poder realizar muitos sonhos e trazer muitos invisíveis para o visível. Obrigado por você me escutar. Se você está gostando, eu costumo dizer isso em todos os cliques, né? Em todos os vídeos. Clique aí. Inscreva-se. Acione o sininho. E todas as semanas eu estarei trazendo uma mensagem para você. Se ela está lhe sendo útil, repasse aos seus amigos, para que eles também venham com nós, para que nós possamos nos tornar uma grande família e o foco maior, evoluirmos junto para a inteireza do ser. Gratitude.